Meus amados irmãos, eu quero saudá-los com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, estamos aqui na sua casa. Queremos te convidar a ficar conosco durante essa programação. Com certeza, Deus tem uma palavra para o teu coração. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura, sim. Cristo cura, sim. Seu amor por nós é imenso. Ele cura. Derramou seu sangue puro pra remir a mim. Quando ungido sou de azeite, sou curado Cristo cura, sim. Cristo cura, sim. Seu amor por nós é imenso. Nossa alma é bem seguro oculta em Jesus. Ele o bálsamo da vida amou na Cristo cura, sim. Cristo cura, sim. Seu amor
Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos ler Mateus capítulo 9, versículo 27, a seguir. Glória ao nome do Senhor. Mateus 9, 27. Amém? E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. E Jesus disse-lhes: olhai, que ninguém saiba. Mas tendo eles saído, divulgar a sua fama por toda aquela terra. Credes vós que eu possa fazer isto? Seja-vos feito segundo a vossa fé. Amém. Ao Rei dos Reis consagro
Desespero insiste em te abater, angústia invade seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém para te ajudar, apenas dobre os seus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras, Ele vai te responder, pois Ele entende quando você chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer e a tua dor. Sabe perfeitamente onde está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Ao dobrar os seus joelhos, em meio a lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. E em meio ao sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras, Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar.
perto, Deus de longe. Tens o mundo inteiro nas mãos, mas seus olhos podem ver o meu coração. Por isso me prostro aos teus pés e te adoro por tudo que és. Tu és, não há palavras pra descrever a imensidão do teu poder. Tu és, e não há Deus além de ti. Tens o mundo inteiro pra cuidar, mas o teu olhar está sobre mim. Tens o mundo inteiro nas mãos, mas seus olhos podem ver o meu coração. Por isso me prostro aos teus pés e te adoro por tudo que és. Tu és, não há palavras pra descrever a imensidão do teu poder. Tu és, e não há Deus além de ti. Tens o mundo inteiro pra cuidar, mas o teu olhar está sobre mim. Tu és Jeová Jireh, tu és Jeová Rafa, tu és Jeová Shalom, tu és Jeová Shammah, tu és Jeová Nissi, tu és Adonai, tu és Elohim, mas o teu está tudo bem. E não há palavras pra descrever a imensidão do teu poder. Tu és, e não há Deus além de ti. Tens o mundo inteiro pra cuidar, mas o teu olhar está sobre mim. Tens o mundo inteiro pra cuidar, mas o teu olhar está sobre mim. Cante comigo. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não cansarão, caminharão sem fatigar. Ó Senhor, dá que eu saiba esperar, dá que eu saiba esperar. De joelhos imploro, até que tu mesmo direto respondas, dá que eu saiba realizar o que outros fazem e esperam, orando por ti, ó Senhor.
Meus prezados irmãos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor. É uma alegria poder estar novamente, através desse vídeo, em estar entrando na casa dos irmãos, para transmitir a santa e preciosa palavra de Deus. Quero agradecer ao meu pastor Elias, por essa grande oportunidade de poder ministrar a palavra do Senhor nesta oportunidade. Gostaria de deixar com os irmãos uma meditação da palavra do Senhor, que se encontra na epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 24, até o versículo 27, que nos diz assim a palavra do Senhor: de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, nesta oportunidade, nesta noite, quero vos falar sobre esta igreja. Esse texto, normalmente a gente usa para celebrar casamento, porém, nesta oportunidade, eu quero falar da igreja gloriosa. Eu e o irmão, que nós pertencemos a esta igreja gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Igreja gloriosa, como diz aqui no versículo 27, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa. Então, esta igreja gloriosa, a noiva de Cristo, nós, a igreja do Senhor, nós temos a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus, Ele pôs a sua glória sobre a igreja. Então a igreja, ela tem glória. A igreja, ela tem brilho. A igreja, ela é fulgurante. Coisa maravilhosa. Eu e você, meu irmão, meus queridos irmãos, nós somos esta igreja. E o Senhor Jesus não aceita esta igreja de outra forma, porque Ele pôs a sua glória sobre a igreja. Hoje, infelizmente, já existem outros movimentos onde o Espírito Santo não tem mais lugar, não tem mais lugar. Então, igrejas perdendo este brilho, perdendo esta glória, porque permitiram que o mundo entrasse dentro da igreja e a glória foi saindo. Foi saindo. Então estão perdendo a glória, estão perdendo o brilho, estão perdendo este fulgor, porque estão com outros interesses. Hoje existem outros movimentos, como eu disse, onde o Espírito Santo não tem mais lugar, porque há outros interesses. Então, toma o lugar do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é muito sensível. E nós temos que estar sintonizado com o Espírito Santo, porque nós temos esta glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando lemos lá em São João, no capítulo 17, e o versículo 22, o Senhor Jesus disse: eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Jesus orando pelos seus discípulos, orando ao Pai pelos seus discípulos. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um.
Então a igreja tem a glória, Jesus deu a glória, aleluia, sobre nós. Nós temos a glória de Cristo sobre nós. Então a igreja, ela não tem divisão, a igreja não tem facção, a igreja não tem grupinhos, a igreja tem a glória de Deus manifestada no seu meio. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Igreja gloriosa, aleluia. A igreja gloriosa, que somos nós, ela é uma igreja que está acesa. Se nós temos a glória de Deus, então é uma igreja acesa. É uma igreja, aleluia, que está brilhando. Estamos brilhando em um mundo em trevas, em um mundo de escuridão, por causa do pecado. Mas a igreja, ela tem glória. A única luz aqui é a igreja que o Senhor acendeu. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em 2 Samuel, no capítulo 22 e versículo 13, diz: pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Brasas de fogo se acendem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aonde tem fogo de Deus, aleluia, esta igreja, ela está acesa. Ela está acesa. Alta temperatura. A igreja que brilha, a igreja que tem o fulgor, a igreja que tem a glória de Deus, é uma igreja que brilha. É uma igreja que está acesa pelo fogo de Deus. Pelo fogo de Deus, pelo resplendor da sua presença. Brasas de fogo se acendem. Ou seja, pela presença de Deus, brasas de fogo se acendem. Coisa maravilhosa, queridos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. E onde está a igreja acesa, glória a Deus, alta temperatura, os bichos não chegam. Não chega, o pecado, ele é tirado, porque o fogo está aceso. Aonde não tem fogo, os bichos se acomodam, mas aonde tem fogo de Deus, os bichos vão embora. Louvado seja o nome do Senhor. E nós ficamos dando glória a Deus. Lá no livro de Levíticos, no capítulo 6, versículo 12 e 13, diz assim: o fogo, pois, sobre o altar, arderá nele, não se apagará. Olha, irmãos, o fogo sobre o altar arderá nele, não se apagará. O versículo 13 diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O fogo está ardendo. A igreja acesa, ela tem as labaredas de Deus. O fogo está aceso. A igreja está ardendo em chamas, aleluia, do fogo espiritual que vem do trono da glória de Deus. Então esta igreja, ela tem brilho, ela está brilhando, ela é gloriosa, aleluia. Hoje, infelizmente, irmãos, já existem muitas igrejas apagadas, muitos crentes apagados, porque perderam este brilho, perderam esta glória que o Senhor pôs sobre a sua igreja. Então nós não podemos vacilar, irmãos, não podemos bobear, em outras palavras, porque o Senhor colocou a sua glória sobre a igreja. Esta igreja é uma igreja que está acesa, eu e você, aleluia. E muitas igrejas hoje se apagaram, só tem cinzas do passado. Muitas igrejas estão contando experiências do passado. Nós fomos, nós fizemos, mas a igreja gloriosa não. A igreja gloriosa, ela tem o fogo ardendo no meio do seu corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Esta igreja gloriosa, ela é uma igreja vencedora. Ela é uma igreja vencedora, nós estamos vencendo. Nós não somos derrotados. A igreja do Senhor Jesus não conhece derrota. Nós somos fadados à vitória. Glória a Deus. Nós somos chamados para sermos vitoriosos. A igreja é uma igreja vencedora. Quando lemos em Cantares do Salomão, capítulo 6, versículo 10, Salomão diz assim: muito antes de Jesus, Salomão diz assim, ele viu a igreja. Salomão viu a igreja vencedora. Ele diz: quem é esta que aparece
como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeira. Exército com bandeira, meus irmãos, é exército vencedor. O exército com bandeira, aquele exército que vem com a bandeira deflaudada, a vitória certa, vem cantando o cântico da vitória. Assim Salomão viu a igreja como um exército vencedor. Mas ele diz que nós somos também como a lua, formosa como a lua. Que coisa maravilhosa, irmãos. Também ele diz que é como a alva do dia, a igreja comparada como a alva do dia. A alva do dia é coisa linda, maravilhosa ver a alva do dia. Salomão comparou esta igreja, eu e você, meu irmão, como a alva do dia, formosa como a lua e brilhante como o sol. Alguém pode olhar para o brilho do sol, queridos irmãos? É impossível olhar para o brilho do sol, pois Salomão comparou a igreja, eu e você, meu irmão, igreja gloriosa, como o brilho do sol. Nós estamos brilhando como o sol. Que coisa linda, irmãos. A igreja comparada como o sol, a igreja comparada como a formosura da lua, a igreja comparada como a alva do dia. Aleluia. Esta é a igreja vencedora, eu e você. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o inimigo quer derrotar a igreja, aleluia. A Bíblia diz que ele veio matar, roubar e destruir. Mas o Senhor diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então glorifique a Deus, porque nós somos igreja vencedora. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Maior é aquele que está conosco, vai nos garantindo vitória. Nós somos vencedores, vamos vencendo o pecado, vamos vencendo o diabo, vamos vencendo o mundo, vamos vencendo a carne. Em nome de Jesus, a igreja é uma igreja vencedora. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a igreja gloriosa, estou me baseando no versículo 27 de Efésios 5. A igreja gloriosa é a igreja que conquista. Aleluia, a igreja que conquista. A Bíblia diz que esquecendo-nos das coisas que atrás ficam e avançando para aquelas que estão adiante de nós, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia, nós estamos esquecendo as coisas que atrás ficam e avançando para a questão diante de nós, aleluia, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Que coisa gloriosa, irmãos. Esquecendo das coisas. Tem muitas pessoas que ficam presas nas coisas do passado, aleluia, mas nós estamos olhando para frente, olhando para o futuro. A igreja que conquista, louvado seja o nome do Senhor. Quando lemos em Isaías, no capítulo 54, versículo 2 e 3, diz assim a palavra do Senhor: amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não impeças, alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas, porque transbordará a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam cidades habitadas. Louvado seja o nome do Senhor. Habitadas as cidades assoladas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. A tua posteridade, ou seja, os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos, é bênção para a nossa posteridade. Então glorifique a Deus, meus irmãos, porque tem bênção para os nossos filhos, para os netos, para os bisnetos, para toda a nossa família, a igreja que conquista. Louvado seja o nome do Senhor. Amplie o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Ou seja, Deus tem mais bênçãos para nós. Deus ainda não deu tudo. Deus não deu tudo ainda para nós. Deus tem mais para nós. Então devemos estender as cortinas. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Amplie o lugar da tua tenda. Ou seja, avance mais, conquiste mais.
Esta igreja que conquista, não impeça, alonga as tuas cordas, ou seja, desata os nós da corda, porque tem conquista para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muito mais para a igreja, queridos irmãos. Deus tem muito mais bênçãos para nós. A despensa de Deus está cheia para dar para cada um de nós. Depois vem as bênçãos, aleluia. Alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas. Não podemos remover os marcos antigos que foram estabelecidos pelos nossos pais. Estacas bem firmadas, fala da doutrina conservada, dos bons costumes conservados. Nós não podemos esquecer, irmãos, que nós temos a doutrina santa para nós guardarmos. Aleluia, são estacas que foram bem firmadas, bem fixadas, e nós não podemos retirar. Firma bem as tuas estacas, aí vem as bênçãos de Deus, porque transbordará a mão direita e a esquerda. Isto fala de bênção total. Mão direita e mão esquerda fala da bênção total de Deus para a nossa casa, sem reservas de Deus para nós, para os nossos filhos, para a nossa casa. A igreja que conquista, queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor. A tua posteridade possuirá as nações, glória a Deus, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. A igreja que conquista, ela preserva a sã doutrina e ela preserva os bons costumes. Hoje já não estão preservando em muitos lugares por aí os bons costumes, mas eu louvo a Deus que aqui na nossa igreja ainda está sendo conservados os bons costumes. Louvado seja o nome do Senhor. E a doutrina, ela está sendo preservada. Então não arranque as estacas, irmãos. Aleluia, não arranque as estacas, porque o Senhor, Ele fixou esses marcos. Louvado seja o nome do Senhor. Então esta igreja gloriosa, ela é uma igreja que não tem mácula, como lemos aqui no versículo 27. Apresentar assim igreja gloriosa sem mácula. Essa igreja não tem mácula. No original é espilos, máculas, espilos, ou seja, sem manchas na pele. A igreja não pode ter mancha. A igreja não pode ter mancha. As ovelhas para o sacrifício, lá no Velho Testamento, elas não podiam ter mancha, não podia ter defeito algum. Tinha que ser um macho de 1 ano, e sem nenhum defeito, aleluia, para ser oferecido ao Senhor. Louvado seja Deus. A igreja, ela não tem mancha. Louvado seja o nome do Senhor. As ovelhas não podiam ter mancha. Assim também como os sacerdotes, eles não podiam ter mancha, não podia ter nenhum defeito. O sacerdote também não podia ter defeito, tinha que ser santo. Ser santo. Não podia ter nenhuma contaminação. Tanto o sacerdote, como a ovelha, o cordeiro que era oferecido. Tudo isto, irmãos, já aponta para a santidade de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, como o sumo sacerdote dos bens eternos, e como o cordeiro de Deus imaculado que tira o pecado do mundo. Então o sacrifício de Jesus foi um sacrifício perfeito. Ele é o sumo sacerdote, glória a Deus, e ao mesmo tempo também Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto pelos nossos pecados para nos resgatar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Um sacrifício maior do que o sacrifício que era oferecido no Velho Testamento, quando era trazido ali para o sacerdote oferecer o sacrifício sobre o altar. Traziam-se cordeiros, traziam ovelhas e outros animais, e ali era imolado, aleluia, e aquele sangue era espargido sobre o altar, era queimado, e aquele incenso subindo às narinas de Deus, Deus aplacava o pecado do povo, mas amanhã eles tinham que fazer tudo de novo. Mas Jesus, uma vez só, com uma só oblação, Ele pagou o nosso pecado, derramando o seu sangue puro e inocente, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Sacrifício perfeito de Cristo, como o Cordeiro, aleluia, e o sacerdote eterno,
Glória a Deus. Por isso que lá em Hebreus capítulo 4 e no versículo 14 está escrito: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, e retenhamos firmemente a nossa confissão. Um sumo sacerdote, Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Visto que temos um grande sumo sacerdote, não é um sacerdote araônico da velha dispensação, não, mas é um sacerdote único. Louvado seja o nome do Senhor. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Aleluia. Ou seja, vamos manter a nossa fé em Cristo Jesus, a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa paz, o nosso conforto, o nosso consolo, o nosso perdão. Tudo está em Jesus Cristo, o sumo sacerdote dos bens eternos. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Hoje não precisamos mais levar animais para serem imolados, para ser sacrificado, porque Jesus uma vez derramou seu sangue na cruz do Calvário para nos remir de todo o pecado. Hoje estamos comprados por um alto preço. Aleluia. A Bíblia diz que os nossos recursos se esgotariam antes. Glória a Deus, nossos recursos acabariam antes, mas o Senhor Jesus pagou o preço que nós não tínhamos como pagar. Aleluia. Igreja sem mácula. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, queridos irmãos, nós não precisamos, aleluia, mais daquelas cidades de refúgio, como lemos aí em número 35, versículo 9 em diante, quando ali era feito aquelas cidades de refúgio, as pessoas que cometiam algum pecado que não fosse por culpa dele, ele era levado para a cidade de refúgio, e ele ficava naquela cidade de refúgio, porque o vingador do sangue estava lá fora querendo matá-lo, mas ele estava dentro da cidade de refúgio, e lá estava o sumo sacerdote. Enquanto o sumo sacerdote estava vivo, ele tinha que permanecer na cidade. Somente ele saía da cidade do refúgio quando o sumo sacerdote morresse. Então Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote que morreu por nós. Nós estamos livres, louvado seja o nome do Senhor, livres do vingador que é Satanás, que quer alcançar a nossa vida. Nós estamos livres, queridos irmãos, não precisamos mais cidade de refúgio, porque Jesus Cristo, ele é o nosso refúgio. Você pode glorificar a Deus, glorifique a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Igreja sem mácula. Aleluia, não precisamos mais das cidades de refúgio, porque Jesus Cristo, ele é o nosso alto refúgio. Aleluia, glória a Deus. E não precisamos mais ir aos sacerdotes, aleluia, porque o Senhor Jesus nos fez, em Cristo Jesus, ele nos fez reis e sacerdote, pelo sangue de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. Pelo sangue de Jesus Cristo, ele nos fez reis e sacerdotes. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Mas esta igreja gloriosa, diz aqui no versículo 27, que temos tomado por base, uma igreja, aleluia, uma igreja gloriosa, glória a Deus, uma igreja sem ruga, sem mácula, e uma igreja sem ruga. Ou seja, a igreja não tem ruga. O que é ruga? Ruga, irmãos, é sinal de envelhecimento, as dobras da pele. A pessoa vai envelhecendo e não tem como voltar atrás. Mas a igreja espiritual, a igreja gloriosa, ela não tem ruga. Hoje as clínicas de estética aí do mundo, irmãos, aleluia, ganham rios de dinheiros hoje, esticando a pele das pessoas, fazendo plásticas, e as pessoas vão ficando artificiais, e muitas igrejas hoje, infelizmente, irmãos, com tristeza, estão fazendo plásticas nas clínicas do mundo,
aleluia, e estão ficando artificiais. Eu estou falando no sentido espiritual agora, no sentido espiritual. Tem muitas igrejas aí fora fazendo plásticas no mundo, ou seja, aceitando tudo que o mundo está oferecendo e vão ficando artificiais, sem o Espírito Santo. Ficam sem o Espírito Santo, ficam artificiais, ou seja, perde a glória. Elas vão envelhecendo, vão enrugando, e a tendência é morrer. E tem muita gente com tristeza, infelizmente, muita gente morrendo, porque estão ficando artificiais, perderam a glória, já não oram mais, já não pregam mais a genuína palavra de Deus, já não tem mais prazer na obra do Senhor, ficaram artificiais, fazendo plásticas no mundo, aleluia. Mas a igreja gloriosa não. A igreja gloriosa, eu e você, meu amado irmão, minha amada irmã, eu e você, nós somos gloriosos. O Senhor Jesus pôs a glória dele sobre nós. Então nós somos uma igreja vigilante. Nós não envelhecemos. A igreja santa, ela não envelhece. Nós somos atuais, a igreja é atual. Glória a Deus. A igreja santa, ela é atual. Glória a Deus. Ela é sempre jovem. Nós não envelhecemos. A igreja de Jesus, que tem a glória de Jesus em si, ela tem glória. Ela não envelhece. Ela não enruga. Aleluia. Ela não morre. A verdadeira igreja do arrebatamento, ela não morre. Glória a Deus. Ela é eterna. O Senhor colocou em nós a eternidade com Deus. Então isso é motivo, queridos irmãos, de nós estarmos felizes, de nós estarmos alegres. Louvado seja o nome do Senhor. É uma igreja sempre jovem, aleluia. Ela não é influenciada. A igreja gloriosa, ela não é influenciada. Tem muita gente influenciados por aí, pelas coisas do mundo, aleluia. Mas a igreja santa, a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus, esta igreja ela não é influenciada. Ela influencia, mas não é influenciada. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós temos na Bíblia uma pessoa que foi influenciado. Aleluia. Ló foi influenciado ali em Sodoma e Gomorra e desejou ficar por ali, aleluia, mas a misericórdia de Deus o alcançou e tirou ele de lá com mão forte. Mas a igreja santa, ela não é influenciada, ela influencia, mas não é influenciada, ela é sempre cabeça. A igreja santa, a igreja que tem a glória, que tem o brilho de Cristo, ela é sempre cabeça, nunca será cauda. A igreja de Jesus nunca será cauda, ela será sempre cabeça. O Senhor disse que Ele nos colocou como cabeça e não como cauda. Ele nos colocou por cima e não por debaixo, quando obedecermos às ordens, à palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja do Senhor, ela é linda, ela é adornada, ela é perfumada, ela está preparada para o arrebatamento. Aleluia. Existe um cântico que diz que a igreja está se preparando, mas a igreja não está se preparando, a igreja está preparada. Se o Senhor Jesus vier arrebatar a igreja hoje, Ele vai encontrar uma igreja pronta. Sempre Deus teve uma igreja pronta sobre a face da terra. Ainda nos momentos de maior perseguição contra o povo de Deus, Deus sempre teve uma igreja pronta, uma igreja preparada, lavada e remida no sangue de Jesus. Aleluia. Então esta igreja santa e gloriosa, eu e você, nós não temos rugas, glória a Deus, nós não envelhecemos, louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda continuando no versículo 27, que nos diz, sem mácula, sem ruga e nem coisa semelhante, mas santa. Esta igreja, ela é santa. Irmãos, a igreja do Senhor é santa.
A Bíblia diz que nós somos como a menina dos olhos de Deus. A igreja de Jesus, ela é intocável. Ninguém pode tocar na igreja do Senhor. Ela é intocável, ela é santa. Glória a Deus. Quando lemos lá em Tito, no capítulo 3, versículo 5, nos diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo as suas misericórdias nos salvou, e pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, lavada, aleluia, igreja santa, pelas obras de justiça, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, ou seja, não é pela justiça do homem, aleluia, mas segundo as suas misericórdias. Segundo as suas misericórdias, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então esta igreja, ela é santificada, glórias a Deus. Lá quando lemos em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 em diante, nos diz assim a palavra do Senhor: sendo de novo gerado, não da semente corruptível, mas da semente incorruptível. Nós somos gerados da semente incorruptível, ou seja, nós fomos gerados em Jesus Cristo. Ele é a semente incorruptível. Então a igreja, ela foi gerada, aleluia, na semente incorruptível, Jesus Cristo. Por isso que ela é santa, porque ela vem de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Não é da semente corruptível, não, mas da semente incorruptível em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso que ela é linda, ela é maravilhosa, aleluia. Ela está vestida, a igreja está vestida, irmãos. A noiva está vestida com vestes de salvação, aleluia. Nossa vestimenta é uma vestimenta que é uma vestimenta de salvação, como diz Isaías 61:10, vestes de salvação. Toda a igreja santa que vai ser arrebatada, ela está vestida com vestes de salvação. E para encerrar, irmãos, ainda o versículo 27, que eu estou tomando por base: sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Esta igreja santa, ela é irrepreensível. Jesus, queridos irmãos, que me ouve nesta noite, Jesus, ele vai arrebatar uma igreja irrepreensível. Jesus vai arrebatar uma igreja perfeita. Não é uma igreja imperfeita. Jesus vai arrebatar uma igreja gloriosa. Como ele pôs a sua glória sobre a igreja, ele vai arrebatar uma igreja com glória. Uma igreja irrepreensível, uma igreja perfeita, uma igreja viva, uma igreja que ouve, uma igreja que vê, uma igreja que é sensível. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Uma igreja sensível, ela vê o que é o invisível, a igreja vê o que o mundo não vê. A igreja tem o que o mundo não tem. A igreja vai entrar na glória aonde o mundo do pecado não pode entrar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos irmãos, esta igreja gloriosa, ela não se conforma com o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, fiquemos com esta palavra, palavra de Deus. Palavra que o Senhor colocou no meu coração para transmitir para os irmãos nesta noite. Guarde esta palavra, a igreja gloriosa. Esta igreja gloriosa, ela tem a glória de Deus. Esta igreja gloriosa é uma igreja que está acesa, ela não está apagada, ela está brilhando. E eu e você estamos brilhando, somos uma igreja acesa, alta temperatura, fogo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esta igreja gloriosa é uma igreja vencedora. O Senhor nos predestinou a vencer. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.
que é o Senhor Jesus Cristo. Esta igreja gloriosa, queridos irmãos, é uma igreja que conquista. Nós vamos ampliando a nossa tenda, desatando os nós das cordas, porque Deus ainda não deu tudo para nós, Ele tem muito mais para dar para cada um de nós. É uma igreja sem mácula, ou seja, uma igreja que não envelhece, é uma igreja que não enruga, é uma igreja sempre jovem, é uma igreja sempre atual, exercendo a glória de Deus que está sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então ela não tem ruga, não envelhece, e ela é santa e ela é irrepreensível. Aleluia. Jesus vai arrebatar uma igreja irrepreensível. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquemos com esta palavra. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade maravilhosa que Deus tem me concedido em poder transmitir esta palavra, essa breve meditação aos nossos corações. Glória a Deus. Neste momento eu gostaria de saber, também oferecer esta salvação que é de graça. A Bíblia diz que de graça nós recebemos e de graça nós damos. Então, se você está me ouvindo agora e ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, aproveite esta oportunidade. Aleluia. Faz parte, venha fazer parte desta igreja gloriosa, aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ainda estamos na dispensação da graça. A dispensação da graça vai se fechar. Chegará um momento, aleluia, que a igreja vai ser arrebatada, encerra-se a dispensação da graça. Mas hoje esta graça está sendo oferecida, e esta graça é o Senhor Jesus Cristo. Recebe Jesus como seu Salvador, você e sua família. Você que está desviado, afastado, distanciado dos caminhos do Senhor, volte para Jesus nesta noite, receba Jesus como seu único e suficiente Salvador. Glória a Deus. Você que está enfermo, meu irmão, está doente, quem sabe você que está desempregado, passando algumas dificuldades, nós estamos orando, nós somos a igreja gloriosa, o Senhor está cuidando de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos nesse momento orar. Então eu peço que você que vai aceitar Jesus, você vai receber a bênção do Senhor. Põe a sua mão no peito assim. Nós vamos estar orando. E com esta oração nós vamos encerrar em nome do Senhor Jesus. Querido Salvador Jesus, graças nós te damos por tudo que o Senhor tem nos concedido. Nesta noite, Senhor, nós estamos aqui para transmitir esta palavra. Senhor, abençoa todos os teus servos. Abençoa aqueles que estão afastados, Senhor. Traga de volta para o aprisco das ovelhas. Senhor, também abençoa os teus servos que estão sem forças, Senhor, que estão fracos. Senhor, fortalece, anima, encoraja, Senhor. Encoraja, que esta palavra venha trazer ânimo, venha trazer coragem para o teu povo, Senhor. Aqueles que estão enfermos, que estão doentes, aqueles que perderam seus empregos, tiveram seus comércios fechados. Senhor, faz uma grande obra, tem misericórdia, Senhor. Estende as tuas mãos de milagres e alcança o teu povo. Em nome de Jesus, oramos também pelo nosso pastor Elias, teu servo, a sua esposa, irmã Marta, e toda a sua casa, a sua família. Oramos pelo pastor José Wellington, nosso pastor presidente. Pai bendito e eterno, oramos pelo nosso setor, o setor da Lapa. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém e amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, ser com cada um de nós, desde agora e sempre, e todos dizemos amém. Deus abençoe a todos. Que bom que pudemos estar juntos por esse tempo. Creio que a palavra de Deus tocou a sua vida de uma forma esplendorosa. Quero agradecer o meu amado irmão, minha amada irmã, pelo tempo e oportunidade que concederam a nós. E te convidar para que no próximo culto esteja conosco, permitindo o Senhor.
Que Deus te abençoe.